Revisão de histologia dos 4 sistemas que caem na prova prática: cardiovascular, respiratório, gastro e urogenital. Então, só lembrando aqui, primeira revisão, artéria elástica, ela vai ter uma camada íntima, que pode até ter alguma espessura considerável, que você consiga ver além do endotélio, algum tecido conjuntivo aqui embaixo. Aí depois vem uma série de camadas em que chama atenção a presença de várias lamelas elásticas, e como são várias lamelas elásticas, aquela mais proximal à íntima não se destaca tanto, porque são tantas que você não vai ter um destaque da lamela elástica interna. Ela existe, mas ela não se destaca. A camada média, então, tem essas inúmeras camadas de lamelas elásticas e entremeadas por células musculares lisas. Deixa eu diminuir isso. Entremeadas por células musculares lisas, né? A gente vê alguns núcleos aqui, ó. Isso é só um esqueminha também. Elas vão estar meio apagadas, a gente não vê tanto, né? Esses espacinhos aqui, creio eu que seja... Não sei o que eles estão querendo mostrar com isso. Um pouquinho de vaso não estaria muito mais na adventícia, né? Enfim, então a gente tem a camada média, que nas artérias predomina, é mais espessa, e uma adventícia menos proeminente, com a presença de vasos, nervos, tecido conjuntivo, alguma quantidade de gordura, porque a artéria de grande calibre tem muitas estruturas nas proximidades, então tem que ter algum tecido conjuntivo ali de preenchimento. Então aqui uma imagem em que a coloração destaca as lamelas elásticas, né, as fibras elásticas, com mais esse destaque em coloração negra. O restante não aparece tanto, né? Então é justamente para destacar as ondinhas, né? Elas sempre têm esse aspecto ondulado, porque a artéria não está na sua plenitude de dilatação. Então, elas ficam um pouco onduladinhas. A gente nem vê direito a íntima, essa camadinha dessa espessura aqui, ó. É a íntima e parece que tem uns núcleozinhos aqui e ali, né? De células endoteliais. Como é uma artéria muito grande, aí a gente não vê tantos detalhes da íntima, porque a gente está no aumento menor. Aqui a adventícia e a média, tudo isso aqui. Quando a coloração não destaca as lamelas elásticas, a gente tem que ficar um pouco mais esperto para enxergar, né? Então, vê um vaso grande assim, né? E fala, nossa, será que é de médio calibre ou de pequeno calibre? Ah, como é que você sabe que é grande? Olha, isso aqui é praticamente uma lâmina. Isso aqui deve estar ocupando uma lâmina que está passando mais ou menos aqui assim, o vidro da lâmina. Então, é grande, ó. Só coube um pedaço da artéria aqui. E aí, a gente vê que é grande. Ai, mas a média tá quase do tamanho da adventícia. Não, a adventícia, ela tá mais ou menos aqui, ó. O resto é o tecido conjuntivo em torno, né? Que tem mesmo, além da adventícia. Então, a adventícia é essa partezinha aqui, né? Aí vem a média, que nas artérias, como eu falei, é maior. E a íntima deve estar aqui, bem fininha, não dá pra nem marcar pra vocês. Então, você olha assim, gente, mas como é que eu vou saber se é de grande ou de médio? A de médio calibre, bem grandona, poderia ter uma cara assim. Ah, mas se fosse médio calibre, ia ter aquela lâmina elástica interna destacada, visível de longe, né? Então, não é. Pequeno calibre não é. Geralmente, uma artéria de pequeno calibre, você vê eles fazem um corte dela inteirinha dentro da lâmina, né? Geralmente é um corte transversal, geralmente. Porque não vale a pena você cortar uma artéria de pequeno calibre na metade, porque você pode pôr ela inteira na lâmina, né? Então, já é uma pista. Aí, só pode ser de médio ou de grande. Não é médio porque não tem a lamela elástica interna destacada, só pode ser de grande. Aí você força os olhos,
Parece que eu tô vendo umas ondulações aqui no meio, porque o HE não destaca, então você precisaria ver num aumento maior, né? Mas quando você se aproxima, é a mesma lâmina, aí sim você consegue ver. Então, olha, aproximando, a gente vê direitinho as ondulações, e aí no caso, no HE fica com a cor mais clara, né? Mais brilhante, meio refringente. E esses núcleos que a gente está vendo são os núcleos das células musculares lisas que estão entremeadas às camadas aqui, de lamelas elásticas. Aqui as setas apontam células endoteliais e eu presumo a camada elástica que eu estou vendo mais próxima interna deve ser aqui, né? Essa aqui. Então isso aqui tudo é íntima, né? Então se você olhar bem de pertinho, a artéria de grande calibre é a maior artéria que você consegue é a artéria que você consegue mais ver uma espessura maior na íntima. Depois vai ficando cada vez mais difícil. A íntima fica praticamente sendo visível no microscópio óptico, apenas só mesmo a célula endotelial. A artéria de médio calibre, a gente vê que ela tem uma lamela elástica, não precisa nem passar a tinta verde aqui, né? Tá visível, uma lamela elástica interna destacada, chamativa. Viu isso? Marca lá artéria de médio calibre. Pode ter escrito artéria muscular também, não tem problema. As outras alternativas vão eliminar outra possibilidade também, que é uma artéria muscular. E você vê umas fibrinhas elásticas aqui, ó, fazendo umas cobrinhas aqui no meio, mas é coisa mínima, né? Só se destaca a lamela elástica interna, às vezes se destaca, em alguns casos, uma lamela elástica externa bem destacada, aqui tem um pouco, né? E várias células musculares lisas, com esses núcleos parecendo um charutinho, outras vezes parecendo uma cobrinha ondulada, né? E aí fica bem, assim, evidente, né? A média adventícia fica bem marcada, né? Aqui já é o tecido conjuntivo que está em derredor. Aqui o lume, aí você vai pensar assim, ai, mas eu já vi uma artéria de médio calibre cuja muscular é quase igual à espessura da adventícia, verdade. Acontece isso às vezes nas de médio calibre, depende do calibre, né? Porque as de médio calibre, elas são de um calibre muito vasto. Então, às vezes nas maiores você vê uma coisa parecida, mas não tem que usar só esse critério, né? Até porque esse critério de tamanho de média de adventícia é muito mais para separar a artéria de veia, né? E se fosse uma veia de médio calibre, com certeza a adventícia tá gigantesca aqui, tá? Então não tem erro, isso aqui é artéria de médio calibre. Mesmo que tenha uma imagem com a média um pouco mais ou menos da mesma espessura da adventícia, se fosse uma veia, não ia ter isso. A veia, com certeza, a adventícia é bem maior. Vocês estão observando que eu estou focando como que eu posso dizer? Na gente identificar, tá? Não estou falando muito detalhe de teoria, porque é para identificação. Mesmo essa aula vai ficar do tamanho do dia, né? Então, tá aqui, ó, lâmina elástica interna bem chamativa, não tem erro. Ah, não é HE, tá aí, não tem problema nenhum, né? Aí, essa espessura toda é a média. O que a gente vê em azul é tecido conjuntivo, porque tem matriz celular aqui, né? E as células musculares lisas têm um destaque em vermelho. Então, a gente vê que tem bastante célula muscular lisa. Lembrando que a gente combinou, porque tem vários critérios, e é um critério, assim, meio arbitrário, né? Sei lá, cada livro supõe, porque tem que fazer um critério, senão fica subjetivo. A gente escolheu, eu escolhi um critério de falar que de 3 a 8 camadas de células musculares lisas é de pequeno calibre. Mais que 8, e aqui com certeza tem mais que o outro, é de médio calibre. Uma ou duas camadinhas de célula muscular lisa é arterial. E a veia sempre vai ter o nome da artéria acompanhante, eu nunca vou pôr uma veia sozinha, sempre vou pôr a veia com a sua artériazinha.
Aqui uma artéria de pequeno calibre e uma veia de pequeno calibre, ó, parzinho, né? Então, já não tá tão visível, não é uma foto muito boa. Aqui a gente vê uma arteríola que parece uma bolinha novelada, né? Várias camadas concêntricas. E a gente vai olhar mais aqui para essas maiores. Vamos contar. Tem mais ou menos, ó, entre 3 e 8, deve ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Umas 8, no máximo 9 camadas de células musculares lisas. Adventícia. Não, vai ficando cada vez mais difícil ver adventícia em artéria. Né? Já está num pequeno calibre. Arteríola você nem vê adventícia mesmo. Então aqui já é praticamente só o tecido conjuntivo, está em torno mesmo. Ó. Aqui, né, é um vaso pequeno, nem tem tanta necessidade de vasorum e tal. Então, tranquilo. Viu esse tanto de camadinha? Ah, eu não tô vendo a lamela elástica interna. Na pequeno calibre pode ver um pouquinho às vezes, em alguns casos a lamela elástica interna. Mas se não ver, não tem problema. O critério aqui é saber se a artéria veio. Olha, uma camada média desse tamanho, olha a veia. Camada média desse tamanho. Esse rosa mais claro aqui é a adventícia, tá vendo? Então, a adventícia sobrepõe-se, é muito superior à média nas veias. Além disso, tem o formato, né, irregular do lume, apesar que as duas estão parecendo uma fendinha aqui, mas a veia tende a ter um lume mais amplo, mais irregular, a artéria costuma ser mais fechadinha, e não tem dúvida, ó, vamos pegar a espessura, ver se vocês conseguem enxergar, esse rosa mais forte é a espessura da camada média, o resto é adventícia. Outro parzinho, esse não tem dúvida, viu? Um parzinho, esse aqui não tem dúvida, esse é veia. Cadê a média? Essa coisinha de nada. Eu não tô falando em adventícia mais, né, gente? Não dá nem pra falar em íntima, né? Quer dizer, nem dá pra falar em íntima mais. A íntima é só essa célula endotelial que aparece aqui dentro, eu não vou ficar mostrando. Camada média é só essa coisa mais vermelhinha. O citoplasma da célula muscular lisa, que deve ter no máximo que uma camada de célula muscular lisa. A gente não conta aqui as camadas na veia, a gente combinou de contar nas artérias. A adventícia é essa parte todinha aqui, ó, daqui pra cá. Então, você chega a ver uma demarcação entre essa região mais densa e o tecido conjuntivo que está em torno. A adventícia é maior, lume irregular, veia. Ah, e pequeno ou médio? Vamos ver a artéria. Quantas camadas de células musculares lisas? Aqui a gente consegue até ver um pouquinho de lâmina elástica interna fazendo umas ondinhas, olha. Mas quantas? Tem menos de 8. Mais que 3 e menos que 8. Ah, eu até consigo ver um pouquinho de adventícia nessa, ó. E a média, ó. Então, é uma artéria de pequeno calibre, portanto, essa é veia de pequeno calibre. Finalmente, a arteríola. A arteríola a gente combinou no máximo 2 camadinhas de células musculares lisas, né? 1 ou 2, a gente chama de arteríola. 3 para cima, vamos chamar de a veia, artéria de pequeno calibre. Aqui então, a íntima, essa camadinha de células endoteliais aqui, e aqui eu tô vendo uma camadinha de célula muscular lisa. Essa externa aqui eu tenho dúvidas se não é só um núcleo de um fibroblasto que está em torno, tá? Então eu acho que só tem uma camadinha de células musculares lisas. E a que está acompanhando, se essa é a arteríola, essa é uma vênula. Então não tem erro. Não tem erro. E o lume sempre é bem diferente. A arteríola costuma ter um lume bem mais fechadinho que a vênula. Aproveitando, aqui tem um capilar. Capilarzinho, não tem célula muscular em torno, é só célula endotelial mesmo. Lembrando que os capilares e as vênulas pericíticas podem ter um pericito, né? Então, a gente tem aqui, esse capilar tá esquisito, né? Essa célula endotelial, o núcleo dela tá pra cá, a gente espera um núcleo mais ou menos aqui. Tá meio estranho. Mas tudo bem, só tem um núcleo aqui, então vamos chamar de capilar. Acho que o que tá estranho é essa área lavada branca que tá aqui, ficou estranho. Não sei se trataram essa foto, se foi. Mas é um capilarzinho e tem uma célula gordinha, né? Não é um fibroblasto, uma fendinha, tipo um fibroblasto, né? É uma célula, tipo, mais, cadê? Mais isso aqui, ó, né?
mais achatada. O núcleo é bem gordinho, assim, é fusiforme, mas é mais amplo, abraçado no capilar de conchinha. Então, é um pericito. É um capilar que a gente tem o calibre de um capilar, né? Se fosse uma vênula, podia ter até mais de uma célula endotelial, provavelmente, e um pericito. Então, esse é um capilar pericítico. Nem todos os capilares têm pericito. Os vasos linfáticos, né, os menorzinhos, né, eles têm... O capilar linfático, ele é bem, assim, delicado, né? Você sempre vai reconhecer o linfático pela presença, principalmente de uma parede muito fina, a presença de válvulas, que pode ter também em veias, claro, mas geralmente está em umas veias de calibre maior. Essa aqui, ó, tá vendo? É um capilar linfático, até que tem uma parede até boa, mas compara essa veia aqui, ó, essa aqui, eu acho que é uma veia. Não consigo separar, provavelmente a maior parte dessa parede é adventícia, mas eu quero mostrar a espessura, tá vendo? Então é um calibre até maior do que dessa veia que tá aqui, porém uma parede mais fina. E dentro não tem sangue, né? Tem essa fumacinha rosa, que é o plasma, e algumas células brancas, né? Provavelmente a maior parte linfócitos. Então, é um linfático. Agora, no coração, lembrando que o coração é revestido por uma camada dupla, né? De mesotélio, uma visceral, outra parietal, além da parte fibrosa, que é o pericárdio fibroso. Então, a parte visceral que recobre o coração, essa aqui, o pericárdio visceral, são células mesoteliais. São células pavimentosas ou cúbicas baixas, camada única e um pouquinho de tecido conjuntivo embaixo, né? Embaixo, logo abaixo da camadinha de células mesoteliais. Eu não posso dar uma foto dessa aqui, por exemplo, até que essa aqui, se fosse visível, né, que é miocardiócito, que se desse para ver que é, porque não dá para ver nesse aumento, até poderia, né, mas não sei nem se outra coisa teria mesotélio logo em cima de um músculo estriado, então eu acho que esse aqui até poderia, mas ficaria uma prova difícil, eu concordo. E também não posso mostrar só célula mesotelial, porque a gente viu pleura, pericárdio e peritônio. Tudo tem a mesma cara, tá? Então, se eu tiver que mostrar um pericárdio, vai ter que mostrar o órgão que tá embaixo. Esse aqui é muito pouco para mostrar numa prova para vocês e nem tem porquê focar só num pequeno fragmento em grande aumento de um folheto de pericárdio, peritônio ou de pleura. Então, aqui uma imagem lembrando do esqueleto fibroso, né, do coração. Ele costuma ser o eixo central, ele está em azul, essa coloração pega o colágeno em azul, ele costuma pegar justamente o eixo central das válvulas, das cordoalhas, dos anéis ali em torno, né, os anéis das válvulas, onde elas se fixam, né, e aquela região em torno. E é um tecido conjuntivo denso, bem chamativo, por estar em azul, você vê o destaque do esqueleto fibroso, né? Não podemos esquecer dele. E aqui essa camadinha em volta é endotélio recobrindo a parte interna do coração todinha, inclusive a revestimento das válvulas. No HE, o que a gente veria de esqueleto fibroso seria um tom vermelho mais forte, porque tá vendo, ó? Aqui já é miocárdio. Aí a gente já tem um tom vermelho forte também, mas não tão denso, tão forte como aqui. E olha a espessura, né? Uma camada de tecido conjuntivo denso que se adentra aqui para dentro desse folheto valvar. Então, lembrando, o epicárdio é a mesma coisa que folheto visceral do pericárdio seroso, tá? Que é o mesotélio, tá? Célula mesotelial tem de cá e tem de cá, que é o folheto parietal, visceral, parietal. E aqui o pericárdio fibroso. Então, o epicárdio, o que tem no epicárdio? Um revestimento por células mesoteliais e
Logo abaixo vai ter o músculo nessas regiões aqui em que eu tenho essa transparência, né, dessa camada de células mesoteliais, deixando eu enxergar embaixo o músculo. E às vezes, quando tem gordura em cima do músculo, aí eu vou enxergar só a gordura. Aí eu vou ter célula mesotelial em cima de gordura, depois o coração. Lembrando que as coronárias passam aqui no subepicárdio. Aproveitando a imagem de átrio para mostrar, ó, já tá até as espessuras aqui. O epicárdio com a sua camadinha de células mesoteliais aqui, um tecido conjuntivo embaixo. Nesse caso é aquela região em que não tem gordura muito protuberante, visível. Então, de cara você já enxerga na macro, por transparência, você já enxergaria o músculo, né? E aqui já é o miocárdio, tá pequenininho, fininho, que é átrio, né? E aqui o endocárdio, aqui o subendocárdio, o endocárdio é a camada de células endoteliais que reveste internamente o coração. Ele entraria aqui, revestiria tudo isso aqui, ó, endocárdio. Nas regiões em que tem gordura sobre o coração, a gente tem o epicárdio, com seu tecido conjuntivo logo abaixo, e aquela gordura que a gente vê a olho nu, né? E logo depois é que vai estar o miocárdio. Isso aqui é ventrículo. Como eu falei, o endocárdio vai revestir a parte interna todinha do coração, ou seja, as câmaras, né, as válvulas, cordoalhas, músculos papilares, tudo que está lá dentro do coração, né? Aí a gente tem o que? Célula endotelial. Então, esse revestimento do endocárdio acaba se continuando com o endotélio dos grandes vasos, né? Então, vai estar toda nessa região interna aqui, né? Tudo isso aqui é revestido por endocárdio. Lembrando que a gente tem, tô passando bem grosseiramente onde estaria o endocárdio. A gente tem o subendocárdio, que é onde ficam as fibras de Purkinje. Falando nas fibras de Purkinje, né, são as células musculares cardíacas modificadas. A gente tem aqui as células endoteliais, uma camada logo abaixo, que pode até ter célula muscular lisa, tem tecido conjuntivo, e destacam as fibras de Purkinje aqui, quando elas passam no subendocárdio, pelo tom mais claro do citoplasma, já que elas têm mais glicogênio. Então, comparando as fibras de Purkinje com os miocardiócitos, tem um formato parecido, né? Tem estriações, tem discos intercalares, são como se fossem fibras musculares cardíacas modificadas com maior volume celular, células mais amplas e mais glicogênio, para ter mais energia. Uma coloração especial para marcar o glicogênio, a gente enxerga bem essa diferença, né, da quantidade de glicogênio das fibras de Purkinje, que aí no caso ficam mais escuras, já que a coloração marca o glicogênio, destaca o glicogênio. Os miocardiócitos também têm bastante glicogênio, lógico, mas é menos, né? Fica um tom rosa mais fraco. Claro que se eu der uma imagem dessa, eu vou escrever que a coloração é uma coloração especial que destaca o glicogênio. Vou colocar no enunciado. Gente, presta atenção nesse enunciado das questões, tá? Não lê rápido demais, não. Por fim, o próprio miocárdio, né? Então, a gente tem um músculo estriado, tem as ramificações, né? Mas não tem muito, nessa prova só vai cair, né? De músculo mesmo, só o músculo liso das vísceras e o músculo estriado cardíaco. Mas, então, a gente tem essas ramificações, você vê que as fibras, ó, essa fibra aqui, ela vem pra cá, ela vem pra cá, então elas se ramificam, tá vendo? Ó, essa aqui, ó, caminhando pra cá, isso é típico do músculo cardíaco. Discos intercalares também chamam atenção para músculo cardíaco. O núcleo único central, né, também chama atenção, pode ser binucleado. Aqui não tem tanto erro, vocês vão acertar claramente, né, um miocardiócito ou ou o próprio miocárdio, se for o caso, né? A única
coisa que você pode confundir é com a fibra de Purkinje, que tem essas características, só que são fibras mais volumosas e mais claras. Mas aí ele vai ter os dois no mesmo campo para comparar. Só mais uma imagem, né? Então, bem claro aqui as estriações, os discos intercalares também são bem chamativos. A ramificação das fibras, elas meio que vão se ramificando, comunicando umas com as outras. E entre esses espaços aqui, nem sempre a gente consegue enxergar, mas está cheio de capilar, cheio de capilar. É extremamente irrigado. Se o miocardiócito estiver, como é o músculo ventricular, ele é uma espiral, né? Então, às vezes, você vai ver fibras em várias direções numa mesma lâmina, nem sempre vai estar naquele corte longitudinal bonito, mas é fácil de enxergar, né? Primeiro, a espessura é diferente de uma fibra muscular lisa, aí não dá tanto para ver estriação nesse aumento aqui. Mas a fibra muscular lisa não é tão espessa. O núcleo é central, também separaria de um músculo estriado esquelético, tá? E eu creio que não tem mais nada que tenha essa cara aqui. Nessa prova de vocês, que é um músculo estriado esquelético cortado em corte transversal, tá? É um pouco diferente das imagens anteriores, mas eu acho que vocês conseguem reconhecer que é uma fibra muscular e ela é bem espessa, né? E a presença dos capilares em torno, né? Então, mesmo que eu cortasse uma camada, para que eu faria também um corte, uma foto de um corte da camada muscular do estômago, transversal, né? Qual que é a aplicabilidade disso? Então, obviamente, isso aqui seria, usando o raciocínio óbvio, dos temas da prova, só pode ser miocárdio. E tá cortado de um jeito diferente, mas é miocárdio. Só para mostrar essa diferença, ó, né? Cortes longitudinais, cortes transversais e oblíquos, mas é a mesma coisa. Iniciando o sistema respiratório, então a gente tem, só para relembrar, né? Em boa parte do sistema respiratório, um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, com células caliciformes, né? Então, é fácil, muito fácil de reconhecer o epitélio das vias aéreas. O epitélio olfatório, que algumas pessoas podem achar que parece muito, né? Ele vai ter uma pseudoestratificação mais ampla, tá vendo? Parece uma camada bem grande de núcleos, né? E é pseudo mesmo estratificado, porque olha o tanto que parece ter vários núcleos. E na verdade são apenas dois tipos celulares, né? As basais, as sustentaculares e o neurônio, né? Então a gente tem aqui esses cílios também, e que não são cílios imóveis, né? Vocês lembram? Aqui mostra um ducto, que nem sempre vai aparecer, mas é o ducto dessas glândulas olfatórias que vão fazer secretar um muco não, né? Um material mais seroso para lavar constantemente aqui esses receptores, para a gente poder sentir vários odores e não ficar preso, né? Não pode ser uma secreção viscosa que faria com que os estímulos olfatórios ficassem aderidos constantemente nos mesmos receptores. Eu esqueci o nome das glândulas aqui. Bom, tem essas glândulas, então acho que tem um epônimo, né? É de Bauman. Aqui, ó. Então, as glândulas de Bauman, elas têm elas estão presentes, são glândulas, então, que vão ter uma secreção mais serosa e os nervos também aparecem. Então, não tem outra coisa aqui no epitélio respiratório que vai ter essa cara, não. Além disso, aqui embaixo tem osso. Não apareceu nessa imagem, mas com muita frequência aparece osso embaixo. Pode aparecer osso também em fossa nasal, mas aí o epitélio não é olfatório. Pode aparecer osso revestido por epitélio respiratório em fossas nasais, né, e outras regiões ali da nasofaringe. Porém, como eu falei,
é diferente, o epitélio olfatório tem uma espessura grande e chamativa. Olha, outra imagem é o tanto que esse epitélio é espesso, não tem muito a ver com o pseudoestratificado ciliado do respiratório, né? É diferente. Olha como o respiratório é mais baixinho. Mesmo que seja pseudoestratificado, ele não tem aquela espessura toda, né? Aquela pseudoestratificação tão chamativa. Os cílios são mais proeminentes também, né? Eles são mais funcionais do que aqueles outros lá que são só para aumentar a superfície. Então, ó, mais uma vez, o epitélio olfatório, uma espessura, uma grande quantidade de núcleos aqui, né? Além disso, né, você não vê célula caliciforme, esqueci de falar isso. E não sei se vocês reparam, tem uma distância boa entre os núcleos mais altos e o ápice, né, o limite superior. Então fica essa camada assim vazia aqui, só de citoplasma, né? Bem retilínea aqui, é bem chamativo isso também, diferencia. E as glândulas aqui, né? Que são as glândulas de Bowman. Um nervo aqui, osso, né? Então isso chama atenção, isso é o olfatório. Um caso de um seio paranasal, olha só, tem a pseudoestratificação, mas não é tamanha, a espessura, a altura do epitélio como no olfatório. Os núcleos chegam bem pertinho assim do ápice, né? Ó, os cílios chamam mais atenção, é bem diferente. Ah, e embaixo aqui não vai ter as glândulas, pode ter glândula mucosa, agora eu não me lembro, acho que sim. E tem célula caliciforme aqui também, né? Aqui, ó, porque é respiratório. Então, fossa nasal, epitélio respiratório. Eu não me lembro se tem glândula aqui, agora me fugiu. Se tem a glândula ou se a produção de muco é só pelas células caliciformes, eu acho que tem sim. E aqui, osso, né? Aí eu verifiquei aqui no slide, tem sim poucas e pequenas glândulas. Aqui não aparece nessa foto, mas tem. Poucas e pequenas, até porque aqui não tem muito interesse ficar produzindo muco dentro disso aí paranasal, né? É até ruim, excesso de muco daria, é meio de cultura para bactéria, dificultaria a drenagem, então por isso que tem pouco. Laringe. Laringe chama atenção, só ela tem essa carinha. O músculo vocal aqui, eu acho que é primeiro chama atenção, ó, uma prega, um ventrículo e outra prega. Então tem um abaulamento aqui, revestido por uma mucosa, cheio de glândula. Aí faz um recesso ventricular aqui e aí faz uma outra pontinha. Só que aqui é diferente, ó, embaixo aqui tem músculo, não tem glândula exatamente nessas regiões, então aqui é uma laringe mesmo. Lembrando que aqui o epitélio dessa região é pavimentoso estratificado, e enquanto que o restante é respiratório, porque aqui o atrito com o ar das cordas vocais, ou pregas vocais, né, corda vocal verdadeira ou prega vocal, ele exige um epitélio mais resistente. Olhando mais de perto, você enxerga aqui, ó, que o epitélio aqui é do tipo respiratório. Como é que você vê que é respiratório? Eu sei que é laringe e eu tô vendo um epitélio com mais núcleos, mais altinho, assim, como se fosse uma pseudoestratificação que a gente enxerga de longe, ó. E uns espaços brancos que são as células caliciformes. De repente se torna um epitélio bem espesso, com aquela característica, né, de epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, ó. Um epitélio espesso com várias camadas. Pelo menos você consegue enxergar que mudou, né, o epitélio aqui, ó. Então aqui é a prega vocal verdadeira e aqui é a falsa, né. Além disso, tem cartilagem, tem esse formato típico, né, nada mais, tem osso, aqui o osso, está vendo a medula óssea amarela. Na verdade, osso não sei. Isso aqui deve ser uma cartilagem que ossificou. Aqui mostra aquela transição de epitélio pseudoestratificado para epitélio pavimentoso, pseudoestratificado ciliado, colunar, né? Para pavimentoso estratificado não queratinizado.
na transição para a corda vocal verdadeira. Ali na pontinha, a própria corda vocal em si, né? Aquela extremidade. A epiglote é uma gracinha, né? Ela tem essa carinha. Então, ó, forma esse formatinho dela mesmo, clássico de epiglote, com a cartilagem do tipo elástico, se não me engano, numerosas glândulas, né? E a gente tem um epitélio que varia também. Então, tem uma porção que tem um epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado. Deixa eu lembrar qual que é. Essa côncava aqui, ó, que tá vendo? Os feijõezinhos aqui passando. Então, pode ter contato com o alimento. Então, toda essa região aqui e mais um pouco até aqui é pavimentoso estratificado não queratinizado, para resistir à passagem do alimento. Quando a epiglote fecha aqui, né? Ela pode ter contato com os alimentos durante a deglutição. Já a face convexa é do tipo respiratório epitélio. Traqueia também não tem mais nada que tem cara de traqueia nessa vida, né? Um anel incompleto de cartilagem. Com as duas pontas do anel, né, desse arco, né? Essa cartilagem em forma de C, as duas pontas da letra C unidas por um tecido mais molinho. O que tem nesse tecido molinho? É uma membrana fibroelástica com um músculo traqueal, certo? E geralmente fica aqui, ó, de conchinha, juntinho, bem agarradinho com o músculo aqui, nessa porção do músculo traqueal, fica o esôfago. Nesse caso aqui, a cartilagem tem várias áreas de ossificação, que são essas áreas mais claras, ricas em medula óssea amarela. E basicamente é isso. O epitélio é do tipo respiratório, tá? A gente enxerga aqui agora mais detalhes, né? Tem uma mucosa, tem uma submucosa, o pericôndrio e a cartilagem. Na submucosa a gente tem glândulas, né? Mais uma vez, traqueia, ela tem a mucosa, que é epitélio mais lâmina própria, epitélio de tipo respiratório, a submucosa com glândulas seromucosas, o pericôndrio e a cartilagem logo abaixo. Isso eu tô falando da foto do lado direito, tá? Essa foto que eu queria falar. Ó, aqui a gente tem o epitélio respiratório da traqueia, uma membrana basal bem chamativa, é característica da traqueia também. A lâmina própria, frouxinha, cheia de linfócitos. A submucosa, que no lado de cá a gente vê bem as glândulas, aqui nem tanto. Então, tem aqui as glândulas seromucosas. Ah, não, aqui tá aqui embaixo. As glândulas estão mais para baixo aqui. O pericôndrio vai estar logo aqui embaixo. E essa foto? A gente tem a possibilidade de ser um brônquio. Você pode pensar, e se isso aqui for um brônquio, tá? Não, é um pedaço de traqueia. O brônquio, abaixo da lâmina própria, ele tem uma camada muscular lisa, enquanto a traqueia só vai ter o músculo traqueal lá naquela região que une as duas pontas da cartilagem, tá? Então, não tem aqui o que eu espero. Opa, aqui já mostra a traqueia, tá vendo? Então, a traqueia, outra região, ó, não tem músculo. Onde tem músculo na traqueia é nessa região aqui, onde ficam unidas as pontas, né? O músculo traqueal tá aqui, aí é só nessa região onde ficam unidas as pontas, por isso que tem músculo nessa região, só nessa região. Aqui não teria. Se fosse um brônquio, tem uma camada muscular aqui nessa região. E outra coisa, só um brônquio externo ao pulmão que você poderia, né, pensar em confundir com traqueia. Agora, quando é intrapulmonar, você vê o pulmão em torno aqui, né? Então, não tem como ser traqueia, só pode ser brônquio. E se tem cartilagem, é brônquio, pronto. Viu o pulmão em torno, viu cartilagem, gelo respiratório muscular embaixo da mucosa, é brônquio. Não tem outro jeito, porque um bronquíolo teria muscular sem mucosa muscular sem a cartilagem. Aqui mostra bem, ó, o epitélio.
própria, né? Epitélio e lâmina própria, que são a mucosa. Pus a coisa errada aqui. Então, epitélio, lâmina própria, mucosa, o músculo liso, que proporcionalmente é bem espesso, né? Se for pensar em termos de proporção. E vai ficando cada vez proporcionalmente mais espesso à medida que diminui o calibre. E aqui as glândulas, que no caso aqui são a maioria serosas, mas aqui ó, já tem um pouquinho de mucosa, então são glândulas seromucosas e a cartilagem e a lina do brônquio, né? Ele tem fragmentos de cartilagem aqui e ali. O bronquíolo propriamente dito, que é aquele que a gente fala que é o bronquíolo que não é o terminal, ou simplesmente bronquíolo, né, sem nada depois de bronquíolo, a gente reconhece pelo epitélio. Ó, primeiro, pulmão em torno, viu? Pulmão em torno, não esquece, não fica focado só aqui, né? Pulmão em volta. Aqui, esse pulmão tá esquisito, né? Tem edema pulmonar, mas esquece isso, dá pra ver que tem alvéolo aqui, né? Ar e tal. Aqui, respiratório, epitélio respiratório, uma camada muscular e não tem cartilagem, é brônquio. Ah, e como é que eu não sei que não é bronquíolo terminal? Vamos combinar que para mostrar um bronquíolo terminal para vocês, vai ser em corte longitudinal. Então, é aquele corte que mostra o bronquíolo, virando bronquíolo respiratório, que vira ducto alveolar, só daquele jeito, tá? Poderia até saber que era terminal, porque ia aparecer um monte de célula de clara, mas a célula de clara é difícil de ver, e aquelas imagens nem sempre são tão visíveis. Se eu pudesse colocar duas fotos lá no Teams, uma menor, maior aumento, mas não dá, pelo menos eu não consegui, então vai ficar assim. Vamos combinar assim. Aqui mais um bronquíolo. Então, telerrespiratório, músculo liso, pulmão em volta, bronquíolo, ou bronquíolo propriamente dito. Então, olha só, para mostrar um bronquíolo terminal para vocês, eu teria que mostrar duas fotos, uma mostrando todas as características que eu acabei de falar do bronquíolo e uma mais próxima, mostrando as células de clara que vão até predominar aqui. Só que a imagem de célula de clara bonita que eu conheço é só essa aqui, viu? Que eu achei. Que essa cúpula aqui, então não vou botar a mesma. E não dá para pôr duas fotos, então não tem porquê, né? Então, para mostrar bronquíolo terminal, vai ser daquele outro jeito. Vamos ver se aparece aqui. Esse jeito. Né? Então, uma imagem que mostra um corte longitudinal, em que eu tenho o surgimento dos primeiros respiratórios. Então, primeiro você reconhece o respiratório, que é aquele que tem uma parede de bronquíolo mais espessinha, né? Tem um pouco mais de espessura. De repente, aparece um alvéolo aqui, ó. Né? Então, primeiro você enxerga o respiratório, aí você volta para trás. Quem é que deu origem ao respiratório? O que deu origem ao respiratório, bronquíolo, imediatamente antes dos primeiros respiratórios, é o bronquíolo terminal. Ele tem as mesmas características de um bronquíolo propriamente dito, exceto que ele é bem mais fino, tem mais células de clara, que a gente não enxerga tão fácil nesse aumento. Então, é mais nesse sentido, tá? Então, enxerga o respiratório, aí a seta tá mostrando qual que é esse. Aí você vai procurar aqui, esse aqui é o respiratório, aqui não tem nenhuma falha, não tem nenhum alvéolo, então esse é o terminal. Mas essa tá melhor ainda, essa imagem, ó. Uma parede relativamente espessa ainda, ó. Tá vendo? Aí ela começa a falhar. Quando começa a falhar, você já sabe. Apareceu os buraquinhos aqui, né? Os alvéolos, bronquíolo respiratório aqui também. Aí olha para trás. Quem deu origem aos primeiros respiratórios? Esse aqui. Então, ele é o bronquíolo terminal. Chegando agora no alvéolo, a gente já sabe que tem os capilares lá dentro, né? As duas barreiras no lado de cá. A gente não vai falar de teoria aqui. Então, 3 células para reconhecer, né? Célula endotelial, pneumócito tipo 1, pneumócito tipo 2, aliás, 4. Tem os macrófagos alveolares também. Os macrófagos alveolares é muito fácil. Eles geralmente ficam, como diz um aluno uma vez, flutuando aqui
no meio do alvéolo. Perguntou se ele ficava flutuando no meio aqui do negócio. Aí, tá, ele tem a sujeirinha, dust cells, né? Então, elas são essas sujeirinhas que são antracose, vocês vão aprender na patologia. Poeirinha de carvão, que ele fagocita. Então, o macrófago alveolar, ó, esse aqui deve ser também, tá meio amassado. Aqui mais um, tranquilo. E essas células, as outras, do septo. São dois tipos celulares do septo. Uma célula achatada, ó, essas aqui são duas células achatadas, ó. E uma mais gordinha, ó, essa. As achatadas, tanto pode ser pneumócito tipo 1 quanto célula endotelial. Certeza, 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 a gente não tem. Aqui tá até mostrando os miofibroblastos aqui em porções mais espessas do septo, não liga com isso não. Então, eu posso até chamar aqui, ó, tá mostrando capilar, uma hemácia aqui dentro. Ele chamou que esse núcleo é do pneumócito tipo 1. Pode ser, mas quem me garante que não é da célula endotelial? Ah, talvez porque ele é mais gordinho, esse aqui que seria o da endotelial e tá mais achatado? Pode ser. Então, se eu marcar a célula achatadinha do septo, ou é pneumócito tipo 1 ou célula endotelial. Se eu colocar essas duas alternativas, a questão tá furada. Porque pode ter só uma, entendeu? Então, se eu marcar essa célula aqui e falar célula endotelial, tarará, tarará, pneumócito tipo 1, as duas são respostas possíveis. Porque não dá pra ter certeza de nenhum. Mas eu não vou fazer isso, como sempre, né? Não em consciência, né? Só se eu fizer por engano. Aí, aqui é a célula gordinha do septo. Quem é essa célula que está agarrada no septo e é gordinha? Pneumócito 2, pronto. Ela fica nas esquinas, ela gosta de ficar mais nos cantinhos. Não tem erro, gente. É tranquilo. Só para não falar que eu não mostrei a pleura, né? Já que eu mostrei o pericárdio. Aqui é um alvéolo, aqui, ó. Esse aqui é um pedaço de um alvéolo, um pedaço de outro, que está dentro do pulmão. Aqui é a cavidade pleural. E aqui a pleura, né? Então, essa aqui é a pleura visceral, né? Então, tá aqui a camadinha de células mesoteliais, né? Um cúbico baixo, simples, né? Uma camada só, e um tecido conjuntivo logo abaixo.